Bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esta é a nossa 49ª live, muito especial também. Digo especial porque cada momento tem sido único, né? Tanto para as pessoas que nos acompanham, que a gente tem recebido, mas quanto para nós, facilitadores, né? Os terapeutas aqui do Reprogramando Hábitos. Bom dia Thalita, querida, bom dia Maria Helena, Márcia, minha irmã de jornada, Fabrício, meu irmão de jornada, acho que é o Ale, né? Ale, bem-vindo! Acredito que você começou a seguir a gente recentemente, né? Sejam todos muito bem-vindos. O nosso convidado especial de hoje já chegou, Renato Moraes. Bom dia, querido. A hora que você quiser, já pode pedir a solicitação aí para chegar, porque nosso tempo será valioso aqui. Dani, Jurema, bom dia. Bem-vindos, bem-vindos, vão chegando aí. Aqui tá muito frio, Fabrício. 9 graus em Sampa, mas hoje não sei, não tô com uma sensação de frio não. Eu só coloquei aqui o colete que é pra, sabe, dar uma mantida na temperatura, mas curiosamente hoje eu não acordei com essa sensação de frio, mas tá 9 graus lá fora, um dia lindo. Hoje fazendo uma manhã maravilhosa por aqui. Mari, bom dia. Vem chegando. Hoje quero trazer para vocês o Renato Moraes, uma pessoa, um terapeuta também maravilhoso e uma pessoa que eu me conectei lá em 2014. Querido, você pode pedir solicitação que eu já te incluo, senão eu já te convido aqui, quer ver? João Felipe, bom dia. Opa, dá um minutinho. Opa, espera um pouquinho. Vou te mandar uma solicitação. Veja se você consegue autorizar aí. Te mandei a solicitação para você entrar ao vivo. Opa, agora vai. Estamos Olá, meu velho. aqui. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Se aqui tá frio, imagina no sul. Como é que tá? Não, na verdade, Ah, rapaz. você não tá no Sul sul. o sul é só na veia. Só na veia. Eu tô atualmente em Taubaté, né? Há um dia lindo aqui, lindão, lindão, mas frio também. Frio, É, eita, bem frio. eita. Perguntei do sul Bom porque o dia. Renato é gaúcho, né? Um Tô dos aqui tomando um gaúchos. mate, ó. Esse aqui tá Olha na aí, veia, ó. olha aí, gente. Sabe de onde é que veio isso aqui? Não, Da barriga da minha mãe, do convívio com meu pai, quando eu tava na vida intruterina ainda. já veio de lá isso já. Para fazer um gaúcho tomar mate na praia, no calor, só pode ter algo muito dentro, né? Tem que estar muito enraizado, tem que ser um ser mesmo, né? É algo. Muito enraizado, Gustavo. Que demais, querido, que demais. Pois é, esse sotaque, vocês já perceberam que ele tem algo especial aí, talvez vocês vão se encantar ainda mais, como eu me encanto, né? Escutando o Renato. Mas bem-vindo, É, que querido. é Muito isso. bom ter você aqui, irmão. Muito bom. Gustavão, sempre gentil com as palavras. Gratidão, meu irmão. E bem-vindo. Gratidão. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, no cantinho de vocês. É, Nossa. já vi pela música que tu colocastes aí agora, pelo teu jeitinho, que é muito acolhedor esse cantinho aqui, as pessoas são muito especiais quem está aqui. E são mesmo. Prazer enorme estar aqui, viu? Uma honra estar aqui contigo. Um prazer, adorei o convite. Obrigado. E é isso mesmo, o espaço é nosso, na verdade. E eu vou esperar só você terminar de tomar seu mate aí, Não, mas pode, eu tomo meu mate falando. Eu tá tomo meu realmente mate na falando. veia, né, bicho? Pode, vamos falando. Eu já tô inteiro aqui, ó. Muito bom, querido, muito bom. Queria que você se apresentasse, não sei se nem se como que você se apresenta aí dentro de tantos caminhos que você
auxilia a si mesmo, auxilia os outros, mas queria que você já falasse um pouquinho de você, que a gente já Me entrasse em apresento, tema. fala um pouquinho de mim aqui para as pessoas, teu público aqui, poder saber quem eu sou. Isso. Ontem falei um pouquinho contigo. Eu sou uma pessoa normal que gosta de respirar, cara. Mas para as pessoas entenderem assim, da onde que eu venho, o que que eu faço hoje, tá? Eu Uhum. nasci no interior do Rio Grande do Sul, Bagé, e lá me formei em medicina veterinária, estudei medicina, me formei na medicina veterinária. E isso me ajuda muito hoje na terapia, né, o entendimento dos sistemas, de como funciona um corpo. E trabalhei 10 anos, Gustavo, compartilhei contigo numa ocasião já, em multinacionais. E gostava muito até um ponto que deixei de gostar e tive uma transição de carreira, outro dia podemos falar nisso. E depois dessa transição de carreira, eu passei a fazer trabalhos corporativos, né? E aí todos aqueles que estão dentro do corporativo, palestras, treinamentos, aí fui para desenvolvimento de liderança. Uhum. E isso me abriu muitos conteúdos emocionais, porque eu via que tinha pessoas que adoeciam trabalhando. Eu mesmo tive questões próximas a mim, de pessoas que adoeceram. Isso me inquietava muito. E estudando como é Uhum. que se desenvolveu um grupo, né? Como que se desenvolveu um grupo, numa das especializações que fiz, eu acabei me dando conta que eu tinha muitos conteúdos emocionais abertos. E aí eu fui para terapia. E quando eu entro na terapia, eu entro como paciente, né? Ou Uhum. cliente, seja lá como chamarmos. Eu entro na terapia corporal. E eu me encanto com a terapia corporal. Porque tu sabes bem, Uhum. talvez existam poucas coisas melhor que respirar, se é que existem, né? Então eu me Exato. encantei com a terapia. E a terapia que eu encontrei foi a bioenergética, que tem exercícios, práticas e exercícios de respiração para todo o corpo, né? Então, muito antes da prática de trabalhar e de fazer a formação do renascimento, especificamente, eu trabalhava com a bioenergética. E é Uhum. lindo trabalhar os segmentos, as couraças musculares, por que que nós ficamos contraídos, qual é a relação que existe as nossas emoções com o nosso corpo, aonde que isso impacta na nossa vida, na sexualidade, nos relacionamentos, na capacidade de ter perna para ir realizar. Uhum. Então, vem lá desde os estudos do Reich. Eu me encantei com isso, fui morar numa comunidade terapêutica. Foi aí que eu mergulhei profundamente no corpo. E isso foi de 2011, 2012 e 2013, esses 3 anos principalmente. Uhum. Quando eu saio da comunidade, eu venho para São Paulo e passo a atender já com a formação do coach ontológico. Eu acabei integrando as coisas todas, né? Então, são métodos integrativos hoje, né? Uhum. Paralelo a isso, eu trabalho com desenvolvimento de empreendedores através do seminário Empretec, do Sebrae, isso desde 2009. Então, eu consigo ver os dois lados, né? O lado corporativo, né? O do pequeno empreendedor, que é o dos negócios, e o da terapia, que eu, na última década, me dediquei muito, e hoje me dedico 100% do meu tempo. Então, eu me considero privilegiado hoje de poder ter estado lá, saído, voltado, e agora nessa busca, né? Que tu estás também, Uhum. mas que é uma coisa muito inquietante. Eu digo para as pessoas quando estão em sala comigo de desenvolvimento de empreendedorismo, que o desafio hoje em dia é que cada um possa desenvolver o seu negócio, seja lá uma profissão liberal ou o seu negócio como empreendedor, com saúde, porque técnicas para fazer o negócio andar já se sabe, já se tem. Agora, como é que eu chego com saúde do lado de lá? Isso está diretamente relacionado com a terapia, e a terapia está diretamente relacionada com a infância e com a adolescência, e a infância e a adolescência estão diretamente relacionadas com a vida intrauterina, com o parto, com o nascimento e com a concepção desde então. E há quem diga, se nós formos ir para a linha sistêmica, que não é o assunto de hoje, nós vamos manter no nosso foco,
que nós temos 7 gerações que impactam na nossa vida hoje, né, sistemicamente. Bom, então, se isso já existe, já estou entrando no assunto, Gustavo. Lindo, lindo demais, porque eu Se ia. isso... Vai. Não, não, só para que bacana mesmo, da forma como você se apresenta, e eu estava pensando mesmo, né? Olha que interessante o impacto, né, desse tema que a gente vai trazer hoje, que é ali de onde tudo começa, né, da nossa concepção, né, da nossa concepção em diante, ou, como você diz, impactos transgeracionais, né, como a gente já vem até trabalhando aqui, alguns temas também, a gente já chegou a falar de sistemas, de constelações sistêmicas, enfim, mas é lindo porque você vem, para as pessoas que não te conhecem ainda, como uma pessoa que, como você falou, esteve dentro, se trabalhou, se observou, saiu e hoje serve, né? E hoje essa sua fala é linda, porque o quanto a gente pode entregar melhor, e eu escuto isso com certa recorrência mesmo, né? Pessoas que se permitem um desenvolvimento, né? Terapêutico, em coaching, né? De hoje eu consigo servir muito melhor, né? Diante daquilo que eu sinto, diante daquilo que eu sou, né? Quando eu tenho conhecimento de mim, quando eu tenho impacto, o real impacto, né? Das minhas sombras, da minha luz, né? E olha como tudo isso está enraizado, né? E aí vamos entrar aí nesse tema mesmo, que tá tudo enraizado mesmo. Aliás, nós dois somos exemplos disso, né? Uhum. Eu um pouco antes, porque tenho meu DNA, a data de nascimento um pouco mais antiga aí, O RG, meu RG, e tu mais recentemente, né? isso. Eu sempre te chamei de menino prodígio, né? Porque eu realmente fiquei encantado com o teu sucesso profissional desde cedo, desde jovem, né? Uhum. Mas o que que motiva um sucesso profissional? A sua maneira de perceber a vida e de agir e reagir diante da vida. Então existe um caminho para que o resultado seja positivo. E tu, por Perfeito. algum motivo na tua formação, na tua constituição, desde que foi gerado, nasceu, cresceu, se constituiu e hoje te vê com esse estímulo. E aí acabou tendo sucesso profissional cedo na tua vida, mas mesmo assim tinha uma inquietação. Uhum. Como que se tem um sucesso profissional e se tem uma inquietação tão jovem? Então eu acho lindo o teu exemplo, Gustavo, porque a tua inquietação jovem previne uma pá de doenças e possibilita uma pá de felicidades na vida quando se começa essa caminhada cedo, né? E aí eu fico muito inquieto também com a questão, quem é que trabalha a origem nossa? Quem é que estuda o impacto do parto e do nascimento? Cara, quando eu fui. Não existe um estudo específico para isso. Ah, vou fazer uma formação agora em parto e nascimento. Não tem, né? Uhum. Não Uhum. existe. É que nem quando eu fiz a minha carreira de palestrante. Hoje em dia existem cursos para se tornar palestrante. Em 2000 e... Não, em 97, quando eu comecei a fazer palestras, 1997, Uau. não tinha como ensinar a fazer palestra. Precisava ir lá e fazer. Uhum. E parto e nascimento ninguém ensina. A medicina ensina como fazer um parto, né? Mas existem procedimentos técnicos. Uhum. Agora, os impactos disso na nossa vida adulta, ninguém ensina. Se tu fores nas escolas de psicologia, poucas, raríssimas ou nenhuma aborda esse tema. E aí eu trago uma grande questão aqui para nós pensarmos juntos, né? Como é que, e eu não, mais uma vez eu não quero desviar o assunto, mas é que é muito proeminente isso, é muito importante. Como é que terapeutas trabalham, ou psicólogos, ou psiquiatras, e aí eu não faço uma crítica aos profissionais. Os profissionais ajudam, estudam, se dedicam, Uhum. mas acabou se formando assim esse contexto que estuda, um estuda o cérebro, a psicologia estuda o cérebro, outra terapia estuda o corpo, outro estuda... Mas e o parto e o nascimento, quem estuda? Porque se nós formos olhar, já existem estudos desde a década de 70 sobre o Uhum. impacto do parto na nossa vida adulta.
E é gritante o impacto, né? É gritante, é tão bonito ver o impacto, Uhum. né? E Só as que não pessoas tem uma, desconhecem, né? não tem uma estrutura, né? Já é algo que é tão da humanidade, né? Então nós vivemos, e aí o que você quer dizer é a gente começou a estudar como que a gente pode literalmente sobreviver na fase adulta, né? Quais são as técnicas, quais são as ferramentas, enfim. Aí, em determinado momento, né, a humanidade foi voltando, olhando para a infância, olhando, né, para a primeira infância, antroposofia, né? Impactos da psicologia da primeira infância, enfim, mas que é algo que, olha aí, há 50 anos talvez, e a humanidade tem alguns anos aí, mas o que a própria medicina enxerga como um campo sensível demais, valioso demais, como a gente começa a falar agora, né, já da concepção, do parto, enfim, mas que ainda tem Muito poucos. valioso. É, muito valioso. E a própria medicina, tem uma parte da medicina que não olha para isso, tem uma parte da medicina que não olha para o que não é científico, né? Então, apenas calcado. Só que hoje em dia já existem muitos estudos científicos do impacto do parto, do nascimento na vida adulta. Existe uma literatura grandíssima do renascimento que trabalha com essa área também. E existem muitos médicos obstetras que migraram para o parto humanizado, né? Então, que já existem hospitais hoje que recebem doulas, que levam doulas para as residências, que dão assistência toda. Então, quando o parto humanizado entra como uma via, como uma luz no fundo do túnel, né? E que bom que essa luz se aproxime, aí as coisas começam a melhorar. Porque o nosso parto por si só é muito traumático, né? O nosso parto, por mais natural que ele seja, é muito traumático. Então, não é só o parto com cesariana que é traumático, ou um parto com problemas que é traumático. O parto por si só é muito traumático, né? Então, é preciso entender o todo, né? Nós nascemos da onde? Do espermatozoide e de um óvulo que se juntam e fazem uma única célula ali, né? Ou melhor, duas células se juntam. Essas duas células se multiplicam em 4 células, 8, 16, 32 e vão se multiplicando. E quando elas se multiplicam, elas vão formando estrutura celular. A nossa estrutura celular ela é cheia de tubos, né? De conexões. Agora lembrei da música da Tigre, né? Tubos e conexões. A nossa estrutura celular é assim. E o nosso corpo se organiza da mesma forma, desde então. Então nós estamos lá, agarradinhos como uma célula no útero, e aí nós crescemos ali. Então veja bem, o útero, ele começa a crescer, ele já é de um tamanho muito maior que uma pequenina célula, né? Então desde que nós somos gerados, nós temos um grande espaço para viver, que é o útero. E esse grande espaço para viver nos dá a liberdade de ir crescendo com segurança, com alimentação, com oxigênio. Nada nos falta lá dentro. E nós temos espaço. A partir do quinto mês nós vamos, né, mexendo mais e mais, assim. Nós vamos crescendo, vamos mexendo os bracinhos, né? Então, no início não tem braço, mas se desenvolve pela cabeça, forma a coluna vertebral até que os membros saem. E aí o bebê começa a se movimentar dentro do útero, né? A mãe sente ele se movimentar, sente chutar depois. Até a metade da gestação, nós vivemos num paraíso, Gustavo. Porque tem alimentação, nutrição, tem proteção. Nós vivemos num ambiente quentinho, silencioso, numa penumbra. E eu digo numa penumbra porque se a mãe está num dia de sol, como tem hoje aqui em Taubaté, entram raios de sol, e o bebê vê uma luminosidade lá de dentro. Existem já pesquisas que mostram que é possível que isso aconteça, que é real. Só que no meio da gestação para frente, já começa o bebê crescer mais e aquele lugar que antes era tão confortável começa a deixar de ser. E aí eu quero abrir um parêntese agora para nós fazermos uma breve analogia com o momento que nós estamos vivendo, né? Do coronavírus agora, o Covid-19. Porque
nós vivíamos num ambiente onde estava, teoricamente, tudo bem. As pessoas trabalhando, fazendo as suas questões, né? E de repente, e eu digo de repente porque eu estava ministrando uma jornada de autoconhecimento no final de semana. Então nós entramos para a jornada. Quando nós saímos da jornada, tinha o caos instalado. Mudou tudo. Então aquele ambiente protegido, com alimentação, tipo um bebê no útero, Confortável, né? confortável. Quando nós saímos de lá, mudou tudo. Né? Então o bebê, ele também passa por esse processo de transformação desde o início. Né? Ele está num ambiente confortável e aí ele vai crescendo e começa a deixar de ser confortável. Ele começa a deixar de ser confortável porque começa a apertar. Ele já não consegue se mover tanto. Né? Uhum. Aí ele vai ficando mais apertado, até que ele chega no momento do parto e ele precisa nascer. Então, só esse período breve aqui que nós passamos da gestação agora de 9 meses, todas as influências, toda a emocionalidade da mãe, tudo que a mãe sente, fala, percebe, se ela fuma, se ela bebe, se ela discute, se ela tem uma crise no relacionamento, tudo isso está sendo impactado na vida e na formação, na constituição celular e neural do bebê. Né? Então, não é assunto de hoje, mas se nós formos entrar no processo da vida intrauterina, a constituição do caráter esquizoide, por exemplo, uma denominação do Reich e do Alexander Lowen, depois usou também, depois o Kelleman também usou, outro tipo de... mas se dá na vida intrauterina. Né? Então nós pegamos assim, ó, mães que têm conflitos durante a gestação. Aquele útero que é irrigado, que recebe muito sangue, que está quentinho, confortável, que é macio. Quando o conflito existe, qual é a nossa relação com o mundo? Eu ataco, ou fujo, ou congelo. Para isso eu preciso de sangue nas extremidades. Então o sangue do útero vai para as extremidades. A mãe fica alerta no conflito. Tem menos sangue no útero. Esse útero fica frio, duro, enrijecido. De forma que o bebê toca no útero, ele se contrai de novo. Toca no útero, se contrai de novo. A energia dele vai para a cabeça. Então tu vai ver pessoas com essa característica esquizoide, e esquizoide aqui, para quem está nos ouvindo, não tem nenhuma relação com esquizofrenia, não é uma patologia, é uma constituição do caráter, e caráter também, eu estou sendo fidedigno à denominação do Reich. Tá. O caráter não tem a ver com valores, é a constituição da nossa personalidade, desde celular. Ótimo. Que vai formar como que nós agimos e reagimos ao mundo depois na vida adulta, como que nós percebemos o mundo e reagimos a ele. Ótimo. Então, nessa vida intrauterina, forma o caráter esquizoide, que são pessoas que têm até um tipo corporal específico, pessoas mais retilíneas, que raciocinam mais, que se conectam menos emocionalmente, né? Então, se nós pensarmos no Steve Jobs, era um tipão assim de caráter esquizoide, né? Se nós pensarmos em Renato Russo, era um tipão de caráter esquizoide. Então, isso acontece quando a mãe passa por conflitos, né? E aí, claro, tem todo o lado da dor do esquizoide, que tem uma dificuldade de existir no mundo também. Isso tudo vem da vida intrauterina. Como que a mãe viveu a sua gestação. Então, pessoas que gostam de estar mais isoladas, têm medo de se colocar, dificuldade de se colocar. Essas pessoas entram em processos terapêuticos e o que eu ouço, né, de clientes é: nossa, mas eu nunca tinha ouvido isso. Isso faz tanto sentido para mim. Eu realmente gosto de ficar no meu cantinho. Eu gosto de pegar uma caneta, escrever. Eu preciso do meu casulo. Eu me sinto mal em ambientes diversos, mas eu tenho muitas ideias, muitas ideias. Quantas pessoas assim, e que se vão para uma sessão de terapia, nós precisamos, em primeiro momento, respeitar o jeito de existir dessa pessoa. Então tá, eu trouxe um exemplo do que acontece na vida intrauterina. Pode ser que a mãe tenha um conforto emocional, financeiro,
já muda o contexto que está recebendo aquele bebê lá dentro, né? A minha irmã, ela colocou a Enya para minha sobrinha escutar durante toda a gestação. Hum, Cara, é impressionante, né? fica. A relação como fica depois, né? É uma Uhum. relação N, assim, sabe? Uma relação bem daquelas nova era, né? Essa relação bem nova era, digamos assim. Eu É, queria desculpa te interromper, até porque o Fabrício tinha acabado de falar, né? Quando você falou faz sentido e faz mesmo, né? Para que as pessoas façam essa conexão, até como você fez essa analogia com o momento presente, né? Quando você está falando mamãe, né? Não é para quem é mãe, né? Não é só para quem é mãe, mas é porque todos nós somos filhos, né? E é então o quanto eu trago inconscientemente ou não, né? Se você já tem uma jornada, se você já começou a olhar para essa vida, mas o quanto eu tenho no meu registro, né? Lá no meu registro límbico, né? Faz parte da minha programação, talvez, o que eu estou vivendo agora, os meus incômodos atuais, né? Os meus desafios emocionais atuais. Então, atuais é legal não só né, esse momento de pandemia que vivemos, né? Se eu estou recluso, se isso me agrada ou não, se eu estou, quando eu estou diante da incerteza, se isso me agrada ou não, né? Como eu lido com isso, mas também na fase adulta natural, né? Quando você fala ali de lidar com as próprias emoções, lidar com a emoção do outro, lidar com relacionamentos, né? Você está dizendo tudo isso e percebo que ele só começou a falar aí dessa vivência intrauterina e de um fato, né? Olha só, num determinado momento era confortável e passou a não ser. E aí a forma como a gente se programou lá atrás, muito provavelmente é a forma como a gente aprendeu a lidar, né? E aí a gente replica e replica e replica. É quer isso? ver trazer mais exemplos, porque é legal para o pessoal entender, né? Uhum. Então, quando nós nascemos, é muito sabido pelas pessoas a história da borboleta, né? A borboleta, ela é uma lagarta Uhum. que constrói um casulo, fica ali dentro desse casulo, né? E lá dentro ela tem uma transformação e depois ela nasce, né? Ela sai do casulo borboleta. E diz a lenda que um homem foi e cortou o casulo porque a borboleta estava com dificuldade de nascer. Ele foi lá e cortou com uma tesoura o casulo para ajudar a borboleta a nascer. E que naquele momento a borboleta sai do casulo, mas sai rastejando e não consegue voar porque ficou com as asas atrofiadas. Que a força que a borboleta precisa fazer para sair do casulo é a que irriga e lubrifica suas asas e que dá a sustentação para que ela possa voar depois. Então ela fica com as asas atrofiadas. Apenas um pequeno resgate aqui da história da borboleta. E para quem Quando. Hã? Desculpa, para quem já tem estratégico como eu, já olhou para o parto, já olhou para como é que eu nasço Então, também, tu já né? está imaginando o parto, né? É, Então, a cesariana é como nós tirarmos a possibilidade do bebê de fazer o esforço de passar pelo canal do parto, né? Então, bebês que nascem por cesariana, eles não nascem, eles são nascidos, né? São nascidos. E aí a relevância, eu vou fazer um outro parênteses rápido, do trabalho que nós fazemos, Gustavo. uhum, Porque nós damos a possibilidade, através da prática do renascimento, da pessoa nascer efetivamente por intenção dela naquele momento. Ela não é puxada de dentro do útero, ela nasce. E como o nosso cérebro não sabe o que é momento presente real ou imaginário, e ele faz uma liberação hormonal toda, no momento de um renascimento, nós possibilitamos a mesma sensação do parto e do nascimento. Ah, mesmo igual, Renato, não é o mesmo momento. Não, não é o mesmo momento. Mas após um renascimento, nós temos relatos de pessoas que entraram angustiadas, ansiosas e se conectaram com o amor próprio, com o amor da mãe, com o amor do pai, naquele momento ali. Cara, então,
é importante nós vermos o que é possível fazer. Numa cesariana, se não nasce, não faz o esforço, pessoas que nascem de cesariana tendem, e aí é muito importante, né, Gustavo? A nossa linha de trabalho, e aí eu te incluo nisso, porque nos conhecemos a esse ponto já, nós não somos deterministas. Uma coisa não é sempre essa coisa. É, Perfeito. é uma linha integrativa e existem aspectos que influenciam na formação da constituição de uma pessoa. Mas pessoas que nascem, bebês que nascem de cesariana tendem a ter dificuldades, algumas dificuldades específicas, né, antes da cesariana. Cada bebê é único. Agora, os tipos de parto, seja por cesariana, parto demorado, bebê que vai para a incubadora, quando recebeu anestesia, enfim, os tipos de parto tendem a ocasionar padrões comportamentais na vida adulta, né? Ah, que padrões são esses? Vamos dar um exemplo, né? Bebês que nascem em cesariana tendem a ter dificuldades de ir até o final, porque não passaram pelo canal do parto. Tendem a precisar de ajuda. Mas ir até o final de quê? Até o final de um projeto, levar uma ideia adiante, até o final de executar um relacionamento concreto. Então, eles tendem a parar no meio do caminho, tendem a precisar de alguém ou procurar situações na sua vida que precisem de alguém. E aí o mais irônico disso, irônico no melhor sentido da palavra, né? Eles tendem a procurar uma situação que precisem de alguém, mas ao mesmo tempo eles relutam em aceitar essa ajuda. Como se dissessem para si mesmo inconscientemente, eu consigo passar por o canal do parto. Perfeito. Cara, isso acontece muito, muitos relatos, né? Na verdade, se eu puder te interromper aqui, Claro, eu queria, prazerzão, vamos trocando. eu queria te interromper e até responder essa pergunta da Leila que ela fez aqui. Algumas pessoas Ótimo. escreveram, Fabrício e a Márcia também já eu falo. Eu nasci de cesariana, né? E aí, já criando um adendo ali para a Leila, né? Ela fez uma pergunta: e quando a criança não nasce, né? Está prestes a morrer? E eu sou o quarto filho que minha mãe pariu, que minha mãe conseguiu parir, os outros faleceram na barriga. Mas os meus irmãos que nasceram, eles todos foram partos normais, né? E aí, minha mãe já sabia o quarto, né? Que ela ia nascer, então eu nasci no Dia das Mães. Ela falou, meu, já sei ter filho, né? Ela estourou a bolsa, ela estava tranquila, e aí foi, isso era a noite de sábado, 10 horas da noite, e aí foram pro hospital, meus pais, enfim, e aí contrai aqui, dilata ali, né? Então todo um canal do parto ali, eu não nasço, e eu não nasço, e o Gustavo não nasce, o Gustavo não nasce. E eu estava no hospital paulistano, naquela época uma médica japonesa que atendeu minha mãe, disse que não era padrão naquela época, né, fazer cesariana. E aí ela falou, se a gente não fizer cesariana, ele começa a entrar em sofrimento fetal, né? E aí, só quando eu nasci, onde eu quero chegar aqui, né? E aí, minha mãe aceitou cesárea, ela não era a favor, enfim. Minha mãe vem de uma linha bem naturalista, de uma bisavó que teve 15 filhos, que pariu no interior lá de Pernambuco, enfim. Mas ela teve a intuição e a medicina, né, como em prol da vida, de que se eu não tivesse feito uma cesárea, eu não nasceria. Só depois que eu nasci que descobriram que eu nasci com uma luxação congênita no quadril. Então não teria forças para nascer. Mas esse padrão, que interessante que você não conhecia, né, essa parte da minha história, porque quando eu busquei os meus primeiros renascimentos, né, como cesárea, eu também olhava, e aí é legal o que você falou de não é determinista, né? Eu olhava e falava, cara, não espero nada, né? Eu não espero acontecer, eu vou lá e faço, né? Um dos meus talentos é realização, tanto quanto eu sou movido a realizar coisas, né, na minha vida, mas eu pego aí, cada um é uma predisposição do caráter, talvez, né? Diante dos partos. É o que eu predisponho aquele ser a dar um significado. E o significado que eu dei era exatamente o que você falou. Durante 22 anos, 23 anos da minha vida, eu vivi um padrão de ter que provar para todo mundo que eu conseguia nascer, sabe? Ter que provar para todo mundo que eu
Não, tá vendo? Ó, eu tô aqui, tá vendo como eu consigo nascer? Fazendo força no trabalho, força nos relacionamentos, E que, sabe? por um lado, te levou a conquistar. O que é Sim, ótimo esse lado. perfeito, A perfeito. aprender, a melhorar habilidades, a estudar, a se qualificar, né? Tem um lado que é um impulso, é um impulso, né? Perfeito. Lindo, é isso mesmo. E aí, e o que que é interessante, eu queria só colocar essa fala da Leila também, e uma fala que essa semana eu conversei com a Raquel. A Raquel foi uma das obstetras do parto dos meus filhos, né? Então, eu tenho gêmeos, e para quem nunca viu um parto humanizado, né? Querendo ser um parto normal, mais humanizado de gêmeos, tem um Maracanã ali, porque tinham três obstetras, dois pediatras, uma doula, uma enfermeira obstetra. Tem uma foto que tá todo mundo ali, eu com meus filhos, a minha esposa, tem umas 10 pessoas, literalmente, ali fazendo Sim. parto de gêmeos, né? O quanto é dificultoso. Mas uma fala dela a gente sabe, né, o quanto para as mães que nunca foram mães, né, o quanto é desafiador, né? É um momento crucial, né, para ela, para a vida que ela gera, a responsabilidade, e num momento como esse gera muita ansiedade, sim. Mas eu acredito que esse tema ele vem de encontro a para quem, né, é filho, né? E para quem é mãe, né, para quem vai ser mãe, para quem é gestante, para quem vai ser gestante, eu acredito que existem escolhas que nós podemos fazer de forma consciente, né? Sim. Como que você está falando. Eu vou marcar uma cesárea, né? Eu vou marcar uma cirurgia para o meu filho nascer, eu vou escolher o dia dele. A gente não está dizendo aqui das escolhas emocionais inconscientes que a gente, né? O significado que meu filho vai dar para o parto, porque eu também posso nascer de parto normal e ter um padrão, um caráter, enfim, que eu tiro. Claro, porque não é determinista. Depois nós respondemos a Jurema aqui, ó, do Ótimo. cordão no pescoço. Não é determinista. Senão seria muito. É muito. Tu nasceu de cesariana, agora então tu tem esse comportamento diretamente. Não. Tende a. Por que tende a? Porque na fase da primeira infância ainda está em formação e tem muitos estímulos que vêm da mãe, do pai. No teu caso, tu era o quarto filho. Eu fico pensando tudo que tu precisou fazer para mostrar e receber amor do teu pai e da tua mãe, já que eles tinham três antes de ti. Três lutando para chegar na tua frente. Então, claro que tu precisou te virar nos 30 desde pequenininho. E aí tu ficou com essa carinha bonitinha aí, que batalhador para conquistar. Que é Caraca, desde ótimo. cedo. E que já, né? E que é ótimo. Então, o primeiro filho que nasce de cesariana é outra coisa, o segundo é outro. Né? No momento que Perfeito. nós estamos vivendo hoje, político, é outro. Né? Eu fico pensando assim, quanto medo, porque existe um medo coletivo hoje, né, em função do coronavírus, misturado com política, quanto medo as mamães estão sentindo, as gestantes hoje, e quanto isso está impactando na relação, né, na gestação de cada um. Então, no teu caso, consideramos a infância, consideramos a adolescência, e aí então temos a constituição do Gustavo. Né? Por isso que não é determinista. Realmente eu não acredito no determinismo. Eu acredito numa integração. Né? O mundo é uma coisa só, dividido por sistemas, mas que não são sistemas diferentes, fazem parte de um único sistema. Né? E nós somos uma célula desse sistema, com milhares de células dentro de nós. Né? Então, é uma constituição, aquilo que nós, parto e nascimento, e o que nós vivemos com as pessoas que nós nos relacionamos, nós vamos nos constituindo. Fizeram uma pergunta aqui, Gustavo. Isso. Pode ir E lá quem que nasce de tem vários. cesárea com parto no pescoço, com um cordão no Cordão. pescoço? O cordão no pescoço é uma questão, né, muito falada. Ah, tem cordão no pescoço e aí tem que fazer cesariana, então. Né? A escola que nós viemos, que é onde foi que tu fizeste formação e eu também que fui no Librari, lá nós aprendemos isso. E também existem literaturas que falam sobre isso nos livros. Né? E se nós conversarmos com médicos obstetras, eles também vão dizer isso. Né? E se eu tiver errado aqui, que me corrijam que eu quero aprender também, Gustavo. Mas o cordão umbilical, ele é como um
fio de telefone daqueles antigos enroladinhos, né? Que vem na volta do pescoço. Então é muito comum, é muito normal ter o cordão umbilical no pescoço. Dificilmente ele estrangula, Hum. exceto com complicações que os médicos obstetras vão identificar, não é motivo de cesariana o cordão umbilical. O bebê nasce com o cordão umbilical em volta do pescoço. Ele está ali, é muito pequeno, é muito fácil, ele se movimentou, o cordão está no pescoço. E na hora de nascer, o cordão sai do pescoço, ou não aperta. Porque para estrangular o bebê, é preciso que ele dê um nó ali realmente. E é muito difícil isso acontecer. Quem é que decide se isso vai acontecer ou não? O médico obstetra. Existe um profissional capacitado ali para isso. Aí Agora, é um mito dizer que com cordão umbilical em volta do pescoço precisa fazer cesariana. E aí o cordão tem outro assunto, né? Muitos bebês nascem e o cordão é cortado logo em seguida. E aí nós entramos num problema até maior. Só para colocar aqui, desculpa, mas você falou dessa correção, enfim, mas a doutora Maria Angélica, que nos acompanha, querida do Espírito Santo, confirma isso, né? Então, assim, É, o quanto eu também vim aqui, o quanto eu pesquisei, estudei um pouquinho também durante a gestação dos meus filhos, e é real, não sim, pré-determinante, né? sim, perfeito, perfeito. Obrigado aí, doutora Maria Angélica. Obrigado. É importante, né, que nós tenhamos o nosso olhar aí de quem está conosco também. E quando corta, tem vários fatores aqui importantes neste momento. Eu estou pensando em qual deles falar primeiro aqui. Quando corta, para a pulsação. Então pensa assim, ó, o bebê ele recebe o sangue, né, pelo cordão umbilical, ele recebe a oxigenação porque ele nunca respirou na vida. Ele não teve contato com ar ainda, mas Uhum. ele recebe oxigênio pelo cordão umbilical, que através de uma pulsação, né, ele migra ali contra a gravidade e vai, né, através de movimentos peristálticos, ele vai numa pulsação levando sangue e oxigênio para o bebê. Então o bebê nasce, se o cordão é cortado, aquela fonte de oxigênio cessa, Gustavo. E o que o bebê sente nesse momento? Que vai acabar o mundo dele, acabou o oxigênio. Então, geralmente a primeira respiração do bebê, que é logo após ele nascer, é feita diante de um momento de escassez. Aí nós ouvimos adultos trabalhando hoje, vamos trabalhar crenças para resolver a escassez. Sim, tem que trabalhar crenças. Mas será que esse momento não veio lá do corte do cordão umbilical? Quando alguém cortou, porque... E aí o alguém cortou por N motivos. Pode ser que precisasse, né? Pode ser que foi por buscar um protagonismo diante do procedimento do parto. Pode ser por receios de que acontecesse alguma coisa, por inexperiência, um profissional imaturo ainda. N motivos. Sem julgar o motivo, não nos compete aqui. Cortou o cordão umbilical, cessou o oxigênio do bebê e o bebê respira na escassez. E ele tende a levar esse padrão de escassez para a sua vida. Qual o padrão? Ele respira a primeira vez? Primeiro, ele respira desesperado. Segundo, quando ele respira, esse ar entra pelas narinas e como se queimasse a mucosa até os pulmões, porque ele nunca teve esse contato com o ar. Isso vai doendo, causa uma dor tão grande no bebê, que o bebê dá um berro e chora naquele momento. Então ele respirou e chorou, né? Só que quando ele passa por isso com o cordão, quando ele nasce e o cordão tá, o parto acontece, porque olha que interessante, o parto acontece, mas o nascimento não terminou. Ótimo. O É estar a bebê gestação, né? saiu pelo canal vaginal, nasceu ali, nasceu entre aspas, mas o cordão tá ali, ele tá nascendo ainda, ele ainda não respirou, ainda não acabou o nascimento. Então, se nós mantemos o cordão umbilical mais tempo, e aí e existem indicações para até 12 horas, existem procedimentos que a placenta vem junto para esperar que pare a pulsação, enfim.
Se nós esperarmos terminar, esse é o ponto, terminar a pulsação, se consegue acordar o cordão e o bebê respirar antes disso, nós temos duas fontes agora de prover oxigênio. O cordão que está pulsando e a respiração no tempo do bebê, porque ele vai respirar. E esse tempo de respirar é que a equipe que não curou o seu parto, e a palavra cura é delicada, mas que não trabalhou e ressignificou o seu próprio parto, os seus medos de nascer, transfere para o médico, para a doula, para a enfermeira, para o pai que está do lado, todos esses medos. Então, se isso é natural a nós e o parto por si só é traumático, é crucial que todos nós tratemos e ressignifiquemos o nosso parto para que no ambiente do nascimento nós não passemos esse medo para a mãe e para o bebê. E aí o médico consegue esperar aí, que entra o parto humanizado. Né? As pessoas às vezes dizem, não, o parto humanizado é uma loucura, o bom é estar no hospital, no ambiente protegido, com médico. Mas quem diz que o parto humanizado não é no hospital com médico? Ele não precisa ser em casa. Ele pode ser em casa, pode ser numa banheira, pode ser numa piscina, mas geralmente ele é no hospital. Aliás, o parto humanizado, ele tem pilares, né? Ele tem o protagonismo da mãe, para nós aceitarmos ali a vontade da mãe, que é o mais importante. Ele tem a segurança de todos os procedimentos médicos, né? E ele tem o trabalho em equipe. Isto é, alguém dando conforto e cuidando da gestante, da mãe ali, naquele momento. Então, isso é o parto humanizado. Perfeito. Então, quando nós nascemos dessa forma, saímos de lá daquele quentinho, do escurinho, nós vamos para a luminosidade, com ruídos, é um grande trauma para os nossos ouvidos, para a pele. Nossa, estou falando rápido porque nosso tempo é curto aqui. Isso tudo vem para a nossa vida adulta. Então, tu pensa assim, bebês que nascem prematuros. Nós temos hoje 55% de cesarianas no Brasil, Gustavo. 55%. Percentual admitido e recomendado pela ONU, recomendado pela ONU é até 15%. Uhum. Cara, é muito parto indiscriminadamente. É muito. Está na hora de dar um basta nisso, de parar de olhar para isso. Então, existe sim, na Europa, uma tendência a partos humanizados hoje. Existe um foco de investimento nisso. E aqui no Brasil está se olhando cada vez mais. Mas o Dr. Frederic Laboyer, desde 70, que ele cunhou esse termo do parto humanizado, ele nos diz o quê? Olha que legal. Que as pessoas que passam pelo parto humanizado, isto é, de uma maneira a promover o mais perto da natureza, elas tendem a se tornarem adultos mais cooperativos, mais empáticos, que criam relações mais harmoniosas. Então, quando o bebê nasce, ele sai pelo canal vaginal, e qual é o normal? O ideal do parto humanizado, ele está com um cordão umbilical ainda, e ele é depositado por sobre o ventre da mãe, que ainda tem aquele espaço ali, porque ele saiu de dentro, vem para fora, fica em conexão com os batimentos cardíacos, a mãe acolhe, e ali ele recebe o amor da mãe, naquele momento, mesmo antes de mamar, ele recebe a nutrição da sua alma. Então pensa assim, ó, o que um cachorrinho faz quando nasce? Ele mama e recebe muitas lambidas da cadela mãe dele. O que faz uma ovelhinha? Mama e recebe umas narigadinhas da ovelhinha também. O que faz uma girafinha? Mama e recebe muito amor da sua girafa também. É muito claro que nós humanos precisamos mamar na mãe e receber o amor. Agora, muitos procedimentos ditos e justificados cientificamente são feitos no momento logo após o nascimento. E aí desconecta a mãe, porque nesse momento do parto existe o pico de ocitocina. E o pico de ocitocina da mãe é um hormônio produzido durante a gestação que protege o cérebro da mãe, do bebê, do seu funcionamento, né? E ele tem um pico após o parto. Esse pico de ocitocina é responsável, quando o bebê está junto com a mãe, por criar laços de união entre mãe e filho. O imprint, né, que chamam, né? O imprint. Tu
tanto que se tu interfere muito num animal na hora do nascimento, ele talvez até rejeite aquele filhote. E aí tu pensa, com essa conexão amorosa gerada no momento do parto, quão mais amorosa serão as relações desta pessoa ao ser adulto? Muito bom. E aí, claro, tem pessoas que conseguem conviver com amigos, profissionalmente, com a família, conseguem se relacionar, ascendem para se tornarem líderes, e outras não. Que engraçado, né? Se está tudo aí, nós já sabemos o que é necessário fazer para se tornar um líder. Está no Google, está nos livros, não tem mistério nenhum, né? Que Mas por parte da minha quê? essência não concebe isso, não acessa isso, né? Olha como esses Perfeito. registros são tão. Você na verdade, explicou até. A Maria Angélica chama isso de hoje nós falamos, doutora Maria Angélica, de amor ao encontro, né? Cuidado e muito carinho na recepção, né? A minha equipe da doutora Is, doutor Igor, aqui de São Paulo, eles falavam justamente isso, né? De falar, meu, a gente está aqui para receber, né? Nós somos as pessoas só que estão aqui para receber primeiras mãos, né? Talvez sim ou não, né? Mas é muito, como a Bruna está colocando, uma dificuldade de achar obstetra que faça parte normal humanizado. Mas eu vou só correr aqui, tá, Rê? Vou só Sim, correr sim, claro. essa contribuição, porque tem muita contribuição. E, Bruna, eu acho que o Renato trouxe mesmo o quanto do próprio obstetra, do próprio profissional, né? Antes dele, ele precisa romper as próprias amarras, né? As próprias vivências, né, com o próprio parto, antes de possibilitar isso para o outro, né, para outros também, né? E como o Renato mesmo falou, o nosso vínculo com as crenças transgeracionais, né, ou seja, aquilo que a minha família já faz, aquilo que é de prática. Quando eu falei da minha bisavó, por exemplo, e aí olha como acarreta, né, uma mulher que nunca foi mãe, que vai ser mãe, que é uma responsabilidade imensa. Você é mãe, você sabe disso, mãe de dois, né? Então, o quanto mexe, né, com a pessoa é uma emersão, né? No caso de emergir, Sim. inúmeras emoções mesmo que estão ali paradas, né? Que ficaram congeladas na nossa primeira infância. Talvez em nenhum momento eu olhei, mas o quanto nós somos impactados por isso, na nossa capacidade de se relacionar, como o Renato falou, não, de conceber a abundância da vida, e aí de conceber a abundância é confiar, né? É confiar, é escutar, é ter uma escuta empática, de ter empatia, o quanto eu espero e confio o tempo de quem, Gustavo? Do outro, de Deus, não sei, o quanto essa minha capacidade está talvez enraizada Sim. ali, né? A Cris, ela coloca, né? Minha segunda filha nasceu de um parto natural, com duas circulares no pescoço, nasceu linda. É isso aí, ó. Quem desenrolou foi o pai, inclusive até na Olha constelação que lindo o sistêmica. pai presente desenrolando o cordão. Olha que lindo. Exato. Porque Então o essa o pai não tem a conexão hormonal com a criança. O pai não é alguém de fora ali. Esse momento é da mãe da criança. Então é exato. preciso algum momento o pai poder se conectar. Por isso que é tão grave quando os pais não estão presentes lá na gestação e lá. Isso mesmo. E aí você já até comentou, só para finalizar, tem duas falas aqui, da Graziella, né? Quem nasce de eclâmpsia, né? A mãe ficou em coma por 5 dias. E a Bruna perguntou também quem precisa ficar numa incubadora. Eu acredito que você colocou aqui, porque é a relação com a mãe, né? É a minha relação com aquilo Incuba- que me nutre, né? Incubadora fica num isolamento, Gustavo. Será que eu não estou pronto? Né? Não sei se é o caso da Bruna, mas uma sensação de será que eu não estou pronto? Aí eu tenho que estudar muito, batalhar muito, me esforçar muito, porque eu ainda não estou pronto. Eu preciso mais um pouco, sabe? E às vezes vem de lá.
E a Cris complementou na minha fala aqui, porque ela falou isso da segunda filha, né? Do cordão no pescoço, que o pai desenrolou, mas na primeira filha foi uma cesárea que ela chama de desnecessária, e eu tenho só mais uma contribuição para fazer nisso, mas não teve a Golden Hour, que é o que é chamado de Uhum. Golden Hour, que é essa conexão de fato, porque ainda está em nascimento, né? Porque passou pela travessia, pelo canal É, vaginal, que acabou o parto. Na é o verdade, primeiro momento, a Golden Hour, né? É o primeiro momento que o bebê se conecta com a mãe visualmente e busca o peito para mamar ali, né? e é o ambiente que ela reconhece, é o cheiro que ela reconhece, a química que ela reconhece, que é dela, né? Ela e a mãe, ocorre uma simbiose ali, né? Ela e a mãe ainda são um, né? Então, e aí ela diz isso, por 3 meses, olha só, né? Obrigado mesmo pela sua contribuição. Por 3 meses, eu chorava só, eu e minha filha só chorávamos, ela falou, né? Então, o quanto essa faltou aquele momento mesmo de se conectar para juntas passarem por isso, porque é um movimento não só do filho, né, que nasce, mas da mãe também. E aqui eu só queria contribuir mesmo, Rê, o quanto a gente está falando para as nossas escolhas conscientes, né, para tudo aquilo que o adulto, né, nós todos adultos temos escolha. A gente não está dizendo de cesárea, onde a medicina ela entra como isso eu falando, tá? Um braço de Deus aqui na Terra, né? De salvar vidas, de Sim, mas repente eu acontecer tô, com várias é. coisas que a cesárea, o forceps acaba salvando, de alguma maneira, né? Tô dizendo que como recurso médico, né? Eu, Gustavo, me coloco nessa posição de falar, mas até onde nessa sua fala, o que que é normal? O que que eu quero para minha sociedade? O quanto eu posso também contribuir para essa formação a partir de mim, primeiro, né? E a partir dos meus filhos. É, a medicina é uma benção, está aí para nos ajudar. A questão é quando é em demasia e Exato. transcende, né? É, quero aproveitar e recomendar, e sugerir para o pessoal que está aqui conosco Gratidão. que assista O Renascimento do Parto na Netflix, que é uma crítica, um documentário, não uma crítica, um documentário sobre a problemática, a controvérsia da cesariana no Brasil, A gente vai né? colocar no canal, Reprogramando Hábitos aqui, para todo mundo que está aqui, obrigado. Faltou só 2 minutos, tá? Desculpa, não Joia, esqueci tem de que avisar. terminar aí, né? É, Legal. mas eu vou colocar no Instagram do Reprogramando, tá, pessoas? Joia. Gustavo, gratidão por estar aqui. Tu sabe que foi esse assunto todo. Eu acho que é válido comentar com o pessoal. Eu acabei desenvolvendo, né, é, um formato de trabalho para ressignificar todos esses momentos, né? Então, depois de trabalhar muito com atendimento individual e grupos e ver o impacto que tem o trabalho do parto e do nascimento, acabei desenvolvendo um trabalho para ressignificar todo esse momento. E acredito muito nisso. Quero deixar meu convite aqui para que, se quiserem conhecer um pouco mais, é só seguir o @Renato Moraes com I. E nós vamos estar em conexão aí, sempre juntos. Daqui a uns Já- dias eu te quero lá também, fazendo uma live comigo, viu? Com certeza, vamos sim, Quero Renan. aproveitar e mandar um abraço para o Fabrício. Nós não temos uma relação próxima, porque eu não tive muito contato com ele, mas já participei de alguns grupos que ele recebeu e ouvi também, então tenho uma admiração muito grande por ele também. Gratidão Obrigado. pelo convite. Eu vi que ele estava aqui. Tá aqui ele, a Márcia, a gente A tem. Márcia também, que legal. Gratidão, Márcia. Eu conheci a Márcia, sabe como? Andando de carro nos Estados Unidos com o Fabrício, porque eu assisti as lives do Fabrício. Ah, Eu e digo, ela essa estava é a do Márcia. lado. Aí eu acompanhei, eu viajei um pouco com o Fabrício lá. Muito legal isso que a tecnologia nos proporciona, né? Demais, né, querido? Querido, temos 20 segundos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Essa live vai ficar salva no nosso canal do Reprogramando. Para os seus seguidores que chegaram, bem-vindos. Para os nossos seguidores, sigam o Renato, conheçam o trabalho dele, esse programa que ele fala justamente sobre a influência da concepção, do parto, gestação, do nascimento, tá? E qualquer dúvida, estamos aqui, entre em contato também. Muito obrigado, querido.
Gratidão estar aqui com vocês, uma honra, adorei. Até Obrigado a mesmo. próxima. Volte sempre, viu? Volte sempre. Obrigado. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um excelente dia. Tchau, tchau.